Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui reunidos para estar trazendo a palavra para o seu e o meu coração no dia de hoje. A palavra de hoje, ela se encontra em Salmos 31, do versículo 19, a partir do 19, tá? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem e daí os irmãos meditem melhor após o vídeo, amém? Diz assim: Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aqui a palavra do Senhor fala sobre confiança, né? Sobre a proteção do nosso Deus pelas nossas vidas. Quantas das vezes, irmãos, a gente passamos por alguma dificuldade ou até mesmo passamos por algum perigo e a gente não tem noção da imensidade que seria aquela situação que você iria passar. Eu falo que o Senhor, ele constantemente, ele tem nos guardado, tem nos protegido, ele tem guardado os nossos, tem guardado os meus, tem guardado os seus, porque o Senhor, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é lindo e ele é amoroso, ele é um pai cuidadoso, um pai zeloso, que zela pelos seus filhos. Eu estava orando essa madrugada e o Senhor me fez lembrar desde a minha época de infância, que ali o Senhor, ele me deu vários livramentos, desde quando eu era pequena. O Senhor me fez lembrar, eu orando e agradecendo ao Senhor pelos livramentos, e ali o Senhor, ele me fez lembrar de uma vez que eu estava brincando no quintal da minha casa, e uma cobra veio por detrás de mim para me picar. E ali o Senhor não permitiu. Logo em seguida, o Senhor permitiu que o meu gato avistasse essa cobra. E logo em seguida ele pulou em cima, o meu gato pulou em cima daquela cobra, por detrás de mim. E ali ele começou a correr, pulando, a cobra começou a tentar desviar do gato, o gato pulando em cima daquela cobra. E ali a cobra acabou indo pro mato e o meu gato foi atrás, e ali ele acabou matando aquela cobra. E ali eu lembrei, eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo. Porque talvez se aquela cobra tivesse me picado, e ela era grande, irmãos, ela era aquela cobra grandona, gorda. Talvez se ela tivesse me picado, eu nem estaria aqui hoje para estar contando esse testemunho. Então, foi na minha época de criança, mas eu lembro. Não só disso, mas eu lembro que também uma vez eu já caí de bicicleta, que foi numa ladeira muito grande, e a bicicleta nem tinha freio. E a gente, com a inocência de criança, você vai descer, né? Querer brincar, se aproveitar. E ali eu lembro que a minha mãe falava assim, não vai andar de bicicleta. Como se minha mãe já tivesse sentindo que ia acontecer algo. E ali eu fui, teimosa, fui brincar com as minhas vizinhas e desci a ladeira abaixo, sem freio, sem nada. Eu lembro que a bicicleta capotou, eu caí de cara no chão e saí ralando a cara no meio da pedra, que na época onde eu morava o chão era, a estrada era de terra, né? E cheio de pedra. E ali eu desci a ladeira abaixo e saí ralando a cara no meio das pedras. Estraguei todo o meu rosto, fiquei todo sanguentado. E ali, mais uma vez, o Senhor me deu o livramento, que eu poderia ter quebrado o membro, poderia estar aleijada, porque a bicicleta não tinha freio. Eu poderia nem estar viva, ter batido a cabeça da forma que eu bati no chão, em cima de uma pedra grande, perfurado. E assim eu tenho visto a mão do Senhor me guardando.
Já passei por 2 assaltos e o Senhor também não permitiu que o assaltante viesse fazer nenhum mal a mim, só pegar aquilo ali que pertencia a mim, mas não, mesmo armado, não atirou, não tirou minha vida. E ali eu tinha visto várias vezes, eu passei por situações que eu vi a mão de Deus me guardando, me protegendo. E ali orando, o Senhor me fez lembrar de todos esses livramentos. E ainda o Senhor falava que Ele me protege ainda daquilo que eu não vejo, daquilo que os meus olhos não podem ver, mas que o inimigo ele está constantemente pelejando contra a minha vida, contra a minha casa. E o Senhor está constantemente dando livramento. E assim também é na sua vida. O Senhor ele tem constantemente te guardado a sua casa, guardado a sua família, tem te protegido, porque Ele ama a sua casa, Ele ama os seus. A sua família pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele. E muitas das vezes a gente passamos por umas lutas travadas e não entendemos o porquê. Mas o Senhor, Ele é aquele que nos ama, que nos protege. E Ele me traz aqui nessa tarde para estar dizendo para você: se alegre, se esforce, porque eu sou contigo. Eu te amo, eu te ajudo, eu te protejo, eu te guardo. Eu te livro de todo o mal, de toda cilada do inimigo. Ainda que você não veja, o Senhor ele está te guardando. Ainda que você não veja, ainda que você, com seus olhos carnais, você não consegue visualizar. Mas o Senhor ele está constantemente te protegendo. E para quem não acredita, o mundo espiritual existe. Existe e é pesado, irmãos. Só quem tem visão espiritual sabe o quão é pesado é o mundo espiritual. O mundo espiritual da maldade. O inimigo ele investe pesado para destruir as nossas vidas. A palavra mesmo é clara em dizer que ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção dele nas nossas vidas. Mas nós servimos um Deus tão grande, tão maravilhoso, que ele não permite. E ainda que o inimigo queira tocar, mas ele não prevalecerá. Porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos ama, que nos protege. Então eu venho aqui nessa tarde dizer para você que o Senhor ele tem te guardado. Ainda que os seus olhos não tenham visto, o Senhor tem te guardado. O Senhor tem te protegido. Ele tem te amparado. Ainda que as lutas venham, mas vem para nos aperfeiçoar, para nos lapidar. Eu falo que grandes experiências o Senhor ele tem para nos dar. A gente ter experiências com Ele, né? Para testemunhar, para testificar, para edificar outras vidas. Porque nós estamos aqui com somente um propósito, de fazer aquilo que o Senhor ele nos mandou, nos ordenou. E o dia que nessa terra está se findando, o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas enquanto esse dia não chega, Ele quer que eu e quer que você faça aquilo que é para fazer. Aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. Então faça com amor, faça com perfeição a obra do Senhor. Sem murmurar, sem reclamar. Não reclame se sua vida não está da maneira que você queria que fosse. Porque se você olhar para o lado, tem pessoas que estão vivendo situações piores que você. Mas você ainda tem um fôlego de vida, você ainda tem seus membros, você ainda tem saúde para lutar. E aquelas pessoas que estão dentro do hospital, que estão precisando de aparelho respiratório para viver. Ou aquelas pessoas que estão precisando de ajuda para tomar um banho, para comer, que não movimentam os seus membros. Então, assim, seja grato a Deus. Seja grato por tudo que você esteja vivendo, ainda que seja situação difícil. A prova vai passar, essa luta vai passar. Porque o Senhor, Ele é aquele que cuida, Ele guarda. É uma fase. É fase difícil, é. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer passar, ninguém quer ser provado. Mas é necessário a gente ser provado. Ser provado para ser aprovado pelo nosso Deus. Então que você possa se fortalecer
Como diz aqui no verso 24: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então se esforça, se levanta, tenha ânimo, pede força para o Senhor, porque a palavra do Senhor fala que Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então, ainda que esteja difícil, ainda que você esteja, sabe, passando por situações que você fala: Senhor, eu não vou conseguir passar, eu não vou suportar tudo isso. Mas o Senhor é aquele que segura em tuas mãos. Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te levanta, que te sustenta. O Senhor, Ele está de olho em você, Ele está de olho na tua casa. E ainda que você ache que você vai morrer nesse abismo, que você vai naufragar em meio a esse mar impetuoso, esse vento, saiba que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele está te guardando, Ele está te protegendo, está guardando os seus. Ele vela pela sua casa, Ele vela pela sua vida. O Senhor, Ele não pisca, Ele não dorme. O Senhor está constantemente olhando para você, para a sua casa. Então, permaneça constante, confiante no Senhor. Se esforce, se levanta e faça a obra do Senhor. Se levante, tenha ânimo para fazer aquilo que é para você fazer. Então, eu queria que deixasse essa palavra para os irmãos, que os irmãos meditem melhor. Aqui o verso 19 fala assim, ó: quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu o esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Ou seja, o Senhor é aquele que te guarda, até mesmo da palavra mal interpretada. Que muitas das vezes a gente somos julgados pela aparência. As pessoas não sabem do que você passa. A pessoa, ela te julga pela aparência, pelo que vê diante dos seus olhos. Mas só você e Deus sabe aquilo que você passa dentro da sua casa. Aquilo que você passa dentro de você mesmo, aquilo que você sente dentro do seu ser. É um turbilhão de emoções, de sensações, de sentimentos que nem você mesmo consegue entender o que está acontecendo. Mas o Senhor é aquele que te entende, e Ele é aquele que te compreende. Ele é aquele que te aceita do jeito que você é. Mesmo com esses turbilhões de emoções, de sentimento, que você não sabe nem como expressar, não sabe nem como dizer para Deus o que realmente você está sentindo. Mas o Senhor é aquele que te conhece, Ele te sonda. O Senhor é aquele que te ama. E Ele está guardando a sua vida. Ele está velando por ti, pela sua casa, pela sua família. Então tenha plena convicção, irmãos, que o Senhor é aquele que te protege, aquele que te guarda, aquele que te cuida, aquele que zela por você. Vai passar. Esse momento difícil vai passar. E eu declaro que em nome de Jesus, você cantará o hino da vitória. Contará os lindos, grandes feitos que o Senhor ainda fará na sua vida, em sua casa. Porque a vida do cristão não é só aprovação. Passamos por provações, sim, passamos porque é necessário passar. O cristão tem que passar por prova. Muitas das vezes para testar a nossa fé, provar a nossa fé. Para ver até onde a gente confia nesse Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes o Senhor faz teste em nossas vidas, para nos provar. Mas não é para ser para a vida toda. E sim para ser uma lapidação. Uma provação para ser aprovado. Então descansa no Senhor, se esforça, se levanta em nome de Jesus. Fácil não é, mas busca a face do Senhor. Leia a palavra dele, medite de dia e de noite, que você vai ver como você vai ser renovado. As suas forças serão renovadas. Medite na palavra do Senhor e você verá a diferença. Você se sentirá saciado. Muitas das vezes a gente sente uma sede, né? De algo. Eu não falo sede física, mas sede espiritual. Que muitas das vezes você tá, né, se sentindo, falando: nossa, eu tô me sentindo tão mal, eu queria tanto uma palavra de ânimo que me levantasse.
E a palavra do Senhor está aqui para nos levantar dia após dia, ainda que esteja o vento impetuoso na sua vida, ainda que você não consiga entender o que está acontecendo. O Senhor é aquele que levanta. Ele é aquele que levanta o caído, o prostrado e renova as nossas forças. Que você possa ser renovado em nome de Jesus no dia de hoje. Que você possa ter o seu ânimo restituído, restaurado. Que você possa se levantar. Se levante das cinzas de onde você estiver em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Porque o Senhor é contigo. Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te levanta. E ainda que você não entenda o que está acontecendo, o Senhor é aquele que te diz neste dia: eu estou contigo. Apenas confie em mim. Apenas confie no meu agir. Porque eu estou trabalhando em seu favor. Você não está entendendo agora o porquê de tudo isso. Mas você irá entender. Lá na frente você irá entender. Quando esse vento se acalmar. Quando a vitória chegar. Você vai entender. E vai saber o porquê que foi necessário você passar por toda essa situação. Então apenas descanse o seu coração. Confie no Senhor. Se esforce e se levante. Pois o Senhor é contigo. Ele é aquele que te levanta e que te sustenta dia após dia. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia, que vocês possam ter um término de dia abençoado. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Independente do horário que você for assistir, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo neste momento. Que a palavra do Senhor possa chegar até você e tocar no mais profundo do seu íntimo. E que você possa ser renovado, possa ser levantado, reerguido do pó e da cinza. Que muitas das vezes você se sente assim, um pó, cinzas. Mas o Senhor é aquele que te levanta, é aquele que te restaura, é aquele que restitui tudo aquilo que o inimigo tirou da sua vida. A sua alegria, o seu desejo de viver, é aquele que restitui tudo. E é aquele que diz nesse dia para você: eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento e eu te levanto. Somente se esforce, se levante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu sou grata a Deus pela sua vida, por você estar aqui comigo mais um dia, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Pois eu sei que se você chegou até aqui, foi o Senhor que te conduziu até aqui para o Senhor falar ao seu coração. Amém? Então que você continue sendo esse instrumento de bênção na minha vida e na vida de todos aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Que você possa continuar sendo esse canal de bênção. Me ajude que essa palavra chegue às mais pessoas. Curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal para que outras vidas possam se achegar a esse vídeo e ouvir a palavra do Senhor. Que assim como você no dia de hoje estava precisando de uma palavra de conforto, tem outras pessoas lá fora também que estão necessitando dessa palavra. Estão com sede de ouvir essa palavra do Senhor. Para que venha se fortalecer, ser renovado. Assim como eu e você estamos sendo renovados no dia de hoje. Outras vidas estão sedentas da palavra do Senhor. Então você compartilhando, você curtindo e se inscrevendo no canal, automaticamente o YouTube, ele identifica que esse conteúdo é bom e vai mandar para outras pessoas. Então, quanto mais curtida tem, mais compartilhamento, mais comentário e mais inscritos, mais o vídeo ele alcança outras vidas, outras pessoas.
Amém? Então que você continue sendo essa bênção de Deus em minha vida e que você possa ser deixado usado por Deus para fazer missão. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Fazer a missão. Fazer o ID de Jesus. Levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Para aqueles que necessitam. Amém? Fiquem todos com Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês mais e mais. Deus abençoe a cada um. Amém?